Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Olha que tradução mais clara. A tentação, e como falei no início, a maioria das traduções, elas distinguem a tentação, aqui do versículo 13, das provações que estão lá no capítulo 2, capítulo 5, versículo 5, melhor dizendo, né? E aqui no versículo 13. Porque aqui trata-se de tentação. Vamos ler agora na Almeida Revista Corrigida para você ver que é o texto que você conhece melhor, né? É o texto tradicional que nós conhecemos no dia a dia. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado gera a morte. Veja que aí nós temos a genealogia da morte, né? Nós temos aí uma outra tradução bíblica, que é a Nova Bíblia Viva. Bem interessante também, fazemos essas comparações entre traduções bíblicas, que nos ajuda a compreender melhor a mensagem do texto sagrado. Quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal. E Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. Portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. Então está bem claro que as tentações, elas não provêm de Deus. As tentações, em regra, provêm do próprio Satanás, do nosso inimigo. Só que elas são alimentadas pela própria pessoa. O texto diz que, olha só, ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau e dizer: é Deus que está me tentando. E mais na frente, ceder à tentação é decisão nossa. Tem até um hino da nossa harpa cristã, o hino 75, né? Tentado não cedas. Veja que ser tentado não é pecado em si. E olha aí, ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. Essa tradução é bem clara mesmo. Porque, na verdade, foi mais ou menos isso que os nossos primeiros pais fizeram. O nosso pai Adão, quando foi inquirido por Deus, ele disse: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então veja que essa desculpa, que a gente vê até numa criança, ainda saindo da fase da inocência, ainda na fase da inocência, de culpar outra pessoa, ela é antiga. Agora, essa tradução diz que culpar a Deus é malandragem, é querer querer escapar da responsabilidade. Quando pecarmos contra Deus, o que não pode ser a regra do cristão, então o apóstolo João diz: se todavia pecardes, temos um advogado junto a Deus, o nosso Jesus. Precisamos desenvolver a cada dia a responsabilidade de assumir os nossos erros diante de Deus, quando cometê-los, e pedirmos perdão enquanto é tempo.